Boa noite. Boa noite, professora. Hoje nós temos um assunto palpitante, um assunto da hora, né? Que a Daniela, a Evelise, a Isabela, a Karen, o Leandro e a Rosiane vão trazer para a gente, que é como é que a BNCC vê a alfabetização. Então, eles fizeram uma pesquisa na legislação que todos nós, todas as escolas, precisam se alinhar e precisam praticar no Brasil inteiro, né? Não é opção, é obrigação de todos nós nos atualizarmos, é um parâmetro para que a gente esteja praticando a educação básica, porque ela vai da educação infantil, passa pelo fundamental, as séries iniciais, as séries finais, e a gente tem uma base também já para o ensino médio. Mas para nós do curso de pedagogia, educação infantil e séries iniciais, nós temos que conhecer profundamente. E hoje nós vamos ver com o grupo justamente o que a BNCC fala para a gente sobre a alfabetização. É uma legislação atualizada, que está em consonância, então, com todas as novas teorias cognitivas e que está em consonância, inclusive, com as teorias da neurolinguística. Então, a gente pode confiar que nós não estamos fazendo uma educação desatualizada, fora do contexto do século passado, né? Tá bom? Então, a primeira colega que vai apresentar, pode se apresentar. Olá, gente, boa noite. Me chamo Rosiane. Então, vamos estar falando sobre a BNCC. Pode passar, professora. A BNCC é a Base Nacional Curricular. Pode passar, professora. O que a BNCC diz a respeito da alfabetização? A Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, é um documento de cunho oficial que define o que deve ser aprendido nas instituições de ensino básico de todo o Brasil. Parte fundamental é a abertura dos aprendizados escolares. A alfabetização é destacada no documento no início do ensino fundamental. Ainda que a BNCC atribua a etapa de alfabetização aos anos iniciais do ensino fundamental, alguns preceitos e antecedentes do período alfabetizador estão presentes na fase da educação infantil. A seguir, confira detalhadamente como a alfabetização aparece na educação infantil e no seu ensino fundamental e entenda melhor o processo de alfabetização proposto pela BNCC. Então, aqui vamos estar passando agora para a Evelise, para ela poder definir alguns direitos que são o desenvolvimento para as crianças. Boa noite, gente. Meu nome é Evelise. Calma aí. Boa noite. Meu nome é Evelise, sou do 7º período de pedagogia. Vou estar falando um pouco para vocês sobre a alfabetização na educação infantil. Só um minutinho que meu telefone está dando... Pronto, gente, desculpa. Vou estar falando sobre a alfabetização na educação infantil. Pode passar para mim, por favor. Passa para mim, por favor, professora. Ok. Desde o nascimento, as crianças participam de situações
comunicativas, cotidianas, com as pessoas com os quais interagem. Positivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se de línguas maternas, que se torna pouco a pouco seu vocabulário, privilegiando a interação, base nacional curricular. Bom, agora eu vou estar falando para vocês um pouco. A alfabetização é um processo que começa muito antes da entrada da criança na escola, onde é submetida a mecanismos formais de aprendizagem de leitura e escrita. Entende-se que a alfabetização é um processo pelo qual se adquire o domínio de um sistema linguístico e habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja, o domínio das ferramentas e um conjunto de técnicas necessárias para exercer a arte e a ciência da escrita e da leitura. Hoje, tão importante como conhecemos, o funcionamento de sistemas da escrita é poder se engajar em práticas sociais letradas. Assim, enquanto a alfabetização se ocupa de aquisições da escrita, o letramento se preocupa com a função social de ler e de escrever. A inspeção do letramento apareceu ao lado da alfabetização, por se considerar o domínio mecânico da leitura e da escrita insuficiente na sociedade atual. Tornou-se objetivo da escola introduzir os alunos na prática social de leitura e escrita, pois deixou de ser satisfatório em sua formação o desenvolvimento específico da habilidade e codificar e descodificar a escrita. Bom, para a educação infantil, é importante que a gente tenha nas escolas temos um espaço alfabetizador. O que seria esse espaço alfabetizador? Seria alfabeto no mural, perto do aluno, na altura do aluno. O mural com a exposição do produto do aluno, a biblioteca de classe com materiais diversos de leitura, banco de palavras, número, sequência numeral de 0 a 10, o numeral, quantidade de número. Bom, e também é importante na educação infantil a gente trabalhar com o lúdico, pois através do lúdico a criança consegue aprender bem mais. A evolução da leitura e da escrita, tendência natural, expressa a criatividade da criança. Pode ser facilitado pelo educador por meio de atividade lúdica, que servirão de apoio e desenvolvimento da linguagem falada e ao processo de aquisição da linguagem escrita. Jogar e brincar são atividades que, bem orientadas, certamente contribuirão para o desenvolvimento da psicomotricidade no contexto do processo escolar. As atividades lúdicas, quando bem direcionadas, trazem benefícios proporcionando saúde física, mental, social, intelectual à criança, ao adolescente e até mesmo ao adulto. Só um minutinho, um exemplo. Com benefício social, a criança, através do lúdico, representa situações que simbolizam uma realidade que ainda não pode alcançar. Através dos jogos simbólicos se expressa o real e o eu. Por exemplo, brincar de boneca representa uma situação que ela ainda não viveu. Portanto, desenvolve o intuito natural. O brincar constrói na criança a noção social da importância das regras e do respeito aos outros. Bom, vou estar passando para o meu amigo Leandro. Obrigado. Boa noite. Eu estarei falando um pouco da alfabetização no ensino fundamental. Isso. A Base Nacional Comum Curricular insere a alfabetização propriamente dita na área da linguagem, sobretudo como etapa primária do ensino fundamental, principalmente em seus 2 primeiros anos. De acordo com o documento da BNCC,
a ênfase da ação pedagógica no início dos anos deve estar na apropriação do sistema de escrita alfabético e desenvolvimento de habilidades envolvidas na leitura e escrita. Justifica-se que esse foco inicial é a ampliação de possibilidades provocadas pelo aprender a ler e escrever. Nos primeiros anos, o ensino fundamental, a alfabetização e suas práticas aparecem em 4 eixos. O primeiro eixo é a oralidade, que envolve o conhecimento da língua oral e estratégia de fala e escuta. Estratégias de fala e escuta. O segundo eixo é a análise linguística, semiótica, que sistematiza, de fato, a alfabetização e seu período de 5 anos. Terceiro eixo é a leitura escrita, que dá devido destaque ao letramento através de uma progressiva adequação às estratégias de leituras em vários tipos de textos. O quarto eixo e último é a produção de texto, que também incorpora estratégias escritas de diferentes gêneros textuais. É muito importante e vale muito destacarmos que, segundo a base, cantar cantigas, recitar paradigmas e quadrinhos, ouvir e recordar contos, seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos serão progressivamente intensificados e complexificados na direção de gêneros secundários com textos mais complexos. Uma coisa que também me chamou muita atenção aqui quando eu estava analisando o documento é que ele faz questão de enfatizar que isso não é uma responsabilidade só dos professores, esse ensino. É uma responsabilidade também dos pais e dos responsáveis, porque é um segmento, né? O aluno ele vai para a escola, e lá ele é instruído pelo professor, e em casa tem que dar prosseguimento nisso, porque senão não adianta, né? Perde um pouco o foco. E agora eu vou passar a palavra para a minha amiga, um minuto, professor, vou ver aqui, Daniele. Boa noite, meu nome é Daniele e eu vou falar sobre os eixos do ensino em língua portuguesa. Leitura, produção de textos escritos, oralidade e análise linguística. Pode passar, professora. Leitura, pensar uma proposta de planeamento que tenha como estudo e reflexão os seguintes objetivos: refletir sobre a leitura como objetivo de ensino, analisando os aspectos relacionados às estratégias de leitura, o uso de textos literários, qualidade, a contação de histórias e a leitura diária, bem como os direitos de aprendizagem das crianças. Proporcionar às crianças a capacidade de ler para aprender a fazer algo, aprender assuntos do seu interesse, informar-se sobre algum tema e ter prazer na leitura. Pode passar, professora. Produção de textos escritos. Discutir sobre a importância de planejar e organizar o trabalho pedagógico com ênfase na escrita, possibilitando uma maior consciência acerca das unidades linguísticas e uma maior reflexão sobre as formas textuais. Garantir a progressão das aprendizagens
do tema de escrita alfabética no ciclo, proporcionando maior autonomia na reflexão sobre a organização textual e sobre o próprio conteúdo. Pode passar, professora. Oralidade, direitos de aprendizagem e oralidade. Aprendizar na perspectiva do letramento também é compreender que se ensina para que as crianças sejam sujeitos capazes de expor, argumentar, explicar, narrar, recontar, além de escutar atentamente e opinar, respeitando a vez e o momento de falar. Pode passar, Bárbara. E a análise linguística. Considerar as atividades voltadas para o ensino do sistema de escrita alfabética, bem como o uso adequado das palavras nos textos, considerando quais os conhecimentos já foram construídos pelos estudantes e como eles se apropriam desses conhecimentos. É importante pensar em atividades que envolvam ações de comparar, montar, editar palavras sobre palavras para observar e discutir os princípios do sistema de escrita alfabética, promovendo a apropriação e a consolidação da alfabetização. Agora eu vou passar para a minha amiga Karen. Boa noite a todos. Meu nome é Karen, sou do 7º período. Estarei falando dos processos de alfabetização na BNCC. Primeiro estarei lendo, né, o que a BNCC diz desses processos, depois estarei explicando eles de uma forma geral. O processo de alfabetização na BNCC vem falando que a aquisição da proficiência em escrita e leitura envolve capacidades e habilidades que são obtidas por meio do processo de alfabetização, que começa na exploração natural da linguagem e ela passa por um período de conhecimento da mecânica da escrita e leitura. A seguir, confira o que a BNCC enfatiza em seu processo de alfabetização. Pode passar, professora, por favor. Aí vem a alfabetização em 2 anos. Como já destacado anteriormente, o processo de alfabetização, ele começa com as práticas letradas na educação infantil, como a minha amiga Evelise citou. Mas é até o 2º ano do ensino fundamental que se espera a integral alfabetização dos alunos. Por ser um processo que se inicia anteriormente ao ensino fundamental, então não é possível afirmar que as crianças são alfabetizadas em apenas 2 anos, mas sim em 2 anos de ensino fundamental. Pode passar, professora, por favor. Aí vem a consciência fonológica e formatos do alfabeto. Através da capacidade de codificação e decodificação dos sons das línguas, os fonemas, né, que em material gráfico, que é os grafemas, ocorre a formação da chamada consciência fonológica. Ela trata de quê? Da organização da sonoridade que, em geral, os falantes possuem. Então, assim, apesar de não haver uma especificação quanto ao método a ser utilizado nas escolas brasileiras, essa parte da BNCC, ela comunica-se muito bem com o método fônico de alfabetização, que eu vou falar agora. Pode passar, professora, por favor. Que são também as relações fonografêmicas, que é o quê?
No processo alfabetizador, a escola, junto aos pais responsáveis, precisa fazer com que os alfabetizados sejam, entre muitos outros pontos, capazes de quê? Primeiro, eles precisam ser capazes de distinguir desenhos, símbolos de letras, signos. Segundo, eles precisam conhecer o alfabeto da língua em questão. Terceiro, eles precisam perceber a forma qual ocorre a relação entre fonemas e grafemas. Essas capacidades envolvidas no conhecimento fonográfico, elas são básicas para a alfabetização, que mais tarde, ainda no ensino fundamental, será complementada com o conhecimento ortográfico do português brasileiro. Então, esse processo aí, ele será complementado, né, mais para frente, no ensino fundamental, também com esse conhecimento ortográfico, que eles também adquirirão do português brasileiro. Pode passar, professora, por favor. Temos as relações fono-ortográficas. Sobre a construção do conhecimento da ortografia, a BNCC, ela pontua 3 importantes relações que contribuem para a aprendizagem dos alunos. A primeira é as relações entre a variedade de língua oral falada e a língua escrita, que é uma perspectiva sociolinguística. A segunda é os tipos de relações fono-ortográficas do português do Brasil. E a terceira é a estrutura da sílaba do português do Brasil, que é uma perspectiva fonológica. Isso aí é citado pela BNCC. Dentre as 3 relações, a relacionada à fono-ortográfica deve ser destacada, uma vez que dos 26 grafemas de nosso alfabeto, apenas 7 apresentam uma relação direta entre fonema e grafema. Portanto, não há muita regularidade de representação entre fonemas e grafemas no português brasileiro. O desenvolvimento dessa relação é, desta maneira, dependente da memorização. Pode passar, professora, por favor. Eu vou citar agora as capacidades gerais do alfabetizado. Ao final, definindo de modo geral o processo de alfabetização, a BNCC ela pontua 8 capacidades e habilidades do alfabetizado. O que ele poderá fazer? Ele poderá compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, ou seja, outros sistemas de representação. A segunda capacidade é dominar as convenções gráficas, que são o quê? Letras maiúsculas e minúsculas, cursivas e script. A terceira capacidade é conhecer o alfabeto. A quarta capacidade é compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. A quinta é dominar as relações entre grafemas e fonemas. A sexta é saber decodificar palavras e textos escritos. A sétima é saber ler, reconhecendo globalmente as palavras. E a oitava e última é ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo, assim, fluência e rapidez de leitura, fatiamento. Então, o alfabetizado, ele terá a capacidade, ele terá a habilidade de fazer tudo isso. Então, esse assunto que eu trouxe, todos esses processos, ele gerou uma certa polêmica quando a BNCC ela foi homologada. Por quê? Que é o processo de alfabetização no ensino fundamental nos anos iniciais. Anterior a esse documento, a criança ela precisava consolidar o processo de alfabetização. Então, quando ela estava no 3º ano do ensino fundamental, aí sim, ela precisava, né, consolidar esse processo de alfabetização, ou seja, finalizar esse processo de alfabetização. Sendo que agora, com a BNCC, foi antecipado esse processo de alfabetização, ou seja,
a criança ela precisa consolidar a alfabetização quando ela chega no 2º ano. Então, ela precisa estar alfabetizada quando ela chega no 2º ano do ensino fundamental. E isso vai fazer com que o foco e a ação total pedagógico, ele seja nesse processo de alfabetização. O aluno, ele precisa conhecer o alfabeto, ele precisa conhecer o processo de leitura e escrita, e quando o aluno consegue codificar e decodificar os fonemas e grafemas, e também ele consegue desenvolver uma consciência fonológica, nós podemos dizer que esse aluno, ele está alfabetizado. Então, é importante dizer que esse processo de consciência fonológica, ele não acontece de maneira rápida. O aluno, ele vai construir diferentes habilidades. O aluno, ele também vai construir as análises linguísticas também. Então, que precisam ser levadas em consideração. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, nós precisamos pensar nas práticas que são ofertadas dentro do processo de alfabetização e também nos parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, nós tínhamos o texto como uma unidade básica de trabalho. A BNCC, ela retoma isso, trazendo o quê? Trazendo o texto como ponto central. E é ele que vai dizer quais são as habilidades, quais são os objetivos, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados. E é importante dizer também qual é o discurso desse gênero, em quais ambientes e funcionalidades que esse gênero ele acontece. Então, outro ponto importante também é que o letramento ele precisa continuar dentro da prática de aprendizagem, como forma de ampliar as possibilidades de participação das crianças. Dentro de quê? Dentro das práticas sociais. E o que vale lembrar nisso? Também que as práticas devem ser significativas. E a participação da criança tem que ser uma participação crítica também. Uma coisa interessante que a BNCC traz é o letramento digital, que eu também pude ver. Ou seja, nós vamos utilizar esse universo contemporâneo de práticas, de linguagens, para dentro da sala de aula. Então, nós vamos dar continuidade desde a educação infantil. Por quê? Porque a educação infantil, a criança já está em contato com a linguagem oral e também com a linguagem escrita. Então, nós vamos ampliar essas possibilidades, né? Que é interessante também observar na BNCC, são as práticas de linguagem que ela traz, porque ela traz os eixos, como foi citado, né? Que é o da oralidade, análise linguística, a leitura, a escrita, a produção de texto, que minha amiga Daniele citou. Então, esses momentos, eles vão acontecer de forma autônoma, como de forma compartilhada. Pode acontecer de forma autônoma e também pode acontecer de forma compartilhada. Ou seja, o que vai acontecer? O aluno ele vai ter a possibilidade de escrever individualmente e também coletivamente. Então, isso auxilia muito no processo de alfabetização dele. Quando o professor também é escriba dessa turma, né? Quando ele produz o texto falado com o destino escrito, vale lembrar que para o trabalho com as práticas de linguagem também foram organizados campos de atuação. O quê? Que vão trazer os diferentes textos para mostrar o quanto é importante também contextualizar e trazer esse significado para o processo de aprendizagem dos alunos. Então, esse é o processo, né, que a BNCC cita, né, que é importante para quê? Para um aluno, para dizermos, né, que um aluno ele está alfabetizado. Nesse momento, eu vou estar passando, né, para minha amiga Isabela. Boa noite a todos e a todas. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A BNCC ela é um campo muito vasto, né? Abrange muitas possibilidades, cada um dentro da sua modalidade, do seu campo de experiência, mas é um documento que regulamenta, né, quais são os tipos de aprendizagem que são essenciais dentro desse sistema educacional.
Esse documento, ele colabora para que esses alunos tenham uma formação integral e para a construção de uma educação e um ensino de qualidade, né, que vai ser trabalhada em nossas escolas, na rede privada, na rede pública, tanto na modalidade infantil, quanto no fundamental, no médio. E esse documento também tem por finalidade nortear o nosso currículo, né? Isso, de uma certa forma, irá contribuir muito no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento de cada aluno. Além disso, a BNCC também traz e estabelece as competências que ajuda e auxilia essas áreas de conhecimento, desenvolvendo todo esse processo curricular, né? Para que esses direitos de aprendizagem de todos os nossos estudantes da educação básica. A BNCC, ela começou a ser elaborada em 2015. Eu fiz essa pequena pesquisa para vocês terem uma noção de como que surgiu isso. Em 2015, a partir de uma análise aprofundada dos documentos curriculares brasileiros, realizado por 116 especialistas, indicado por secretarias municipais e estaduais da educação e também por universidades. Nesses períodos, teve início um longo processo de mobilização nacional em torno das previsões de conteúdo do documento. Nos anos de 2015 a 2016, consultas públicas presenciais e online foram realizadas para possibilitar a participação mais direta da população nessa construção, na construção da BNCC. A iniciativa fez com que mais de 12 milhões de contribuições, a maioria feita por profissionais da área, por educadores, fosse enviada diretamente para o Ministério da Educação, o MEC. Em 2017, considerando as versões anteriores do documento, o MEC concluiu a sistematização das contribuições e encaminhou uma terceira e última versão do texto ao Conselho Nacional de Educação, CNE, responsável por regulamentar o Sistema Nacional de Educação, que instituir e orientar a implementação da BNCC. No final de 2017, o texto introdutório da base e as partes referentes à educação infantil ao ensino fundamental foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e, assim, oficializada pelo MEC. A oficialização da BNCC estabeleceu-se para os sistemas e redes de ensino de todo o país, com o desafio de implementar a BNCC, né, até 2020. E a gente hoje está aqui falando sobre a BNCC, que é, como eu falei, um campo muito vasto. Estamos implementando, conhecendo todo dia, aprendendo mais um pouco da BNCC, né, que é um processo, uma modalidade nova para todo mundo, mas que a gente está se adaptando. E essa fica a minha conclusão da Base Nacional Comum Curricular. E agora eu vou estar passando para Rose. Rose. Novamente. Agora eu vou falar sobre a conclusão que tivemos. Pode passar, professora. O aprendizado do alfabeto é de sua utilidade como código de comunicação, assim como a apropriação do sistema de escrita e de mecanismo de leitura e a parte fundamental para a integração na sociedade. A Base Nacional Comum Curricular define a alfabetização como uma ação pedagógica principal no começo do ensino fundamental, anos iniciais, uma vez que o documento prevê que ao final do segundo ano as crianças já devem possuir habilidades relacionadas à leitura e escrita. Então, ela é essencial para que seja trabalhada nas escolas brasileiras públicas e particulares da educação infantil. Ela quer que a criança promova experiências com o fato de entender o objetivo de como ela pode lidar com o mundo, né? A escola, tanto dentro da escola quanto fora. E proposto pela BNCC
os 4 eixos da língua portuguesa no ensino fundamental, anos iniciais, a oralidade, análise linguística, semiótica, leitura, escuta e produção de texto. Isso aqui é tudo que ela propôs. Proporciona o desenvolvimento das capacidades e habilidades pretendidas pelo processo de alfabetização. Além de conhecer os grafemas que compõem o alfabeto, a criança alfabetizada domina os padrões gráficos, reconhece amplamente as palavras e distingue a escrita de outros sistemas de representação. Né? Aquela é o som que transmite, né? O exame, que é com X, a criança pode identificar que é com Z, né? Então, ela vem para combater, para explicar essa situação, o som, né, trabalhado. E sobre a importância da alfabetização, a base diz que aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo ou surpreendente, amplia suas possibilidades de construir conhecimento nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. E pode passar, professora? E assim encerramos a nossa apresentação. Muito bem, parabéns ao grupo. Foi uma boa apresentação, um bom estudo que vocês fizeram com a BNCC. Eu gostaria de destacar alguns pontos que nós já vimos trabalhando nos outros trabalhos, porque a BNCC ela preconiza uma alfabetização, um processo de alfabetização analítico. Não sei se vocês perceberam isso. Se a gente considerar assim, o que pode entravar nas escolas públicas, privadas, nas escolas de um modo geral, os professores realmente praticarem o que está lá proposto pela base. Eu vejo uma dificuldade muito grande dos professores entenderem a questão da fonética. A base ela vem trazendo essa questão. A alfabetização precisa ter uma alfabetização que crie a consciência fonológica, que parta da consciência fonológica. E o que eu percebo nos professores, até vocês mesmos, quando no semestre passado eu dei alfabetização linguística e trouxe muito a questão da consciência fonológica e tudo mais, muitas vezes me mostraram que a preocupação maior é com a escrita do grafema. O professor não se atenta para a importância da criança associar o som ao grafema, à escrita. Então, uma coisa que fica clara na BNCC, e vocês deixaram claro, muito bem claro, no início do trabalho, hoje, é que a alfabetização não começa exatamente na classe de alfabetização. Ela começa na educação infantil. Por isso que, às vezes, vocês também não compreenderam algumas metodologias. Na verdade, metodologia é uma forma de interpretar as teorias e formar uma prática, né? Que essas crianças que entram na educação infantil, primeiro, elas já vêm com o currículo da família. Muitas vezes,
muitas famílias favorecem que a criança crie essa consciência fonológica apenas por um detalhe. As pessoas pronunciam bem as palavras, falam com a criança, e isso auxilia muito. Leem livrinhos, leem historinhas, e isso já estão trabalhando a alfabetização. Quando você, não sei se vocês perceberam, muitas metodologias sintéticas, quer dizer, que começam ensinando letras, ou sons de letras, ou sílaba, e não pelo todo, como preconiza a BNCC e as metodologias mais atuais e as formas mais atuais da gente ver a alfabetização, as pessoas confundem achando que não devem ensinar as letras e os fonemas antes de falar do texto, por exemplo. Na alfabetização, a gente deve começar pelo texto ou pelas palavras, para que a criança entenda o significado daquilo que ela está decifrando, do que ela está lendo. Nas séries, nos anos da educação infantil, a gente se preocupa, então, de fazer a escrita espontânea, de deixar que a criança pense, crie as hipóteses. Lembra que a gente falou muito de hipóteses de escrita? Pense como se escreve a palavra banana. E ela já tem esse conhecimento prévio, porque ela já ouviu a palavra, muitas vezes, ela sabe o que é uma banana, ela come a banana, ela experimenta, então é multissensorial, porque ela é paladar, tato, visão, olfato. Ela imagina que o fonema A esteja dentro dessa palavra. Isso muito pequena, ela já imagina isso. Ela pode até imaginar o B. Eu não acho mais difícil, mas o B. Por quê? Se ela tem o nome de Breno, por exemplo, ela conhece a letra B, porque ela conhece o nome. Ela conhece o nome dela é muito significativo, e ela se chama Bruna ou Breno, né? E aí a criança pode criar até uma hipótese escrita muito pequena, ainda na educação infantil, de como se escreve banana, muito parecida. A BNCC, nos anos iniciais, ela diz que a gente deve alfabetizar nos 2 primeiros anos, né? Isso fica claro na BNCC, que a criança deve completar essa relação fonema-grafema e fonoortográfica, ou seja, ela escuta e escreve ortograficamente mais corretamente. Se espera isso no final do 2º ano de alfabetização, nas séries iniciais. Não se espera isso da criança no primeiro ano, né? Eu acho que a gente até completa melhor ortograficamente, corretamente, a criança escrevendo, pelo menos as palavras usuais, até no 3º ano. É até compreensível que uma criança escreva como fale até chegar no 3º ano. E ela já comece a fazer essa relação fonema e grafia correta, ortografia correta, até o 3º ano. Então,
O processo é analítico, preconizado pela BNCC, é analítico, começa do texto, da palavra, do global, para chegar até o fonema. Ninguém vai ensinar mais vavevi, vovu, laleli, lolu. A sílaba é fonética, ela é entendida dentro da palavra. Ela não é esse vavevi, vovu sozinho, o A, E, I, O, U sozinho, o B, C, D, E, F, G, H sozinho, não mais. Ensino assim, não. Tem que estar integrado isso. Então, é analítico, é fonético. Exige um conhecimento muito grande do professor sobre linguística para poder trabalhar com as crianças. Exige um conhecimento de Emília Ferreiro, porque o tempo todo a BNCC remete a isso, que a educação infantil precisa trabalhar com a criança a relação fonema-grafema, as hipóteses de escrita, a escrita espontânea. Isso tudo é Emília Ferreiro. Para chegar na classe de alfabetização, esses aspectos precisam ter sido explorados na educação infantil. Porque se a criança não adquiriu as capacidades que vocês falaram e que precisa, que se espera que ela atinja, esse professor do primeiro e esse professor do segundo vão... Então, a educação infantil precisa trabalhar em consonância com esse primeiro ano, preparando essas crianças com a consciência fonológica, a consciência do... Não é só se preocupar que a criança escreva, é se preocupar se a criança está escrevendo, entendendo e percebendo o fonema dentro das palavras. Né? Então, é essa alfabetização que a gente tem. Os livros didáticos atuais, eles estão substituindo os métodos. Esses livros didáticos, eles são diferentes em qualidade. Né? A gente tem boas editoras que contratam bons autores, etc., e tem autores muito ruins, que não estão em consonância com as novas teorias, e a gente precisa prestar atenção nisso. Porque o material didático, ele pode até dizer lá do lado de fora na capa, de acordo com a BNCC. Aí você abre e vai ver realmente se está de acordo com o que vocês falaram hoje. E o material não está, muitas vezes não está, porque os autores não tiveram capacidade de traduzir em atividades aquilo que é a recomendação e o que é a teoria. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Não é só porque disse lá que está de acordo com a BNCC, a gente sai adotando. Tem que ver se está mesmo. Agora, bons materiais didáticos são recursos maravilhosos, porque no dia a dia o professor ficar criando uma série de atividades para dar conta de todos esses objetivos que vocês falaram e que precisam ser desenvolvidos no primeiro e segundo ano, imagina, é um trabalho hercúleo. Esses materiais já vêm com atividades planejadas, já vêm com muita coisa boa para se fazer com a criança. Metodologicamente, a gente não precisa mais de um método mais. O que a gente precisa são atividades bem boladas, que nós bolemos, que outros
bolem a partir dessas recomendações, né? Parabéns, grupo. Eu queria perguntar se vocês, alunos, têm alguma pergunta. Ficou alguma coisa sem você, assim, com uma pulga atrás da orelha? Ué, mas a BNCC diz isso? O que ela fala sobre aquilo? Ficou alguma dúvida nesse sentido? Tem alguma pergunta que vocês queiram formular? Bom, eu acho que essa aula vai ficar lá gravada. É bom que vocês também se remetam a ela. A aula passada e essa aula são fundamentais para que vocês que vão para a lida, vocês compreendam bem. Então, se não tiveram a oportunidade de entender tudo que foi falado, vai ficar o texto do grupo, a aula lá no nosso YouTube. E eu espero que vocês consultem sempre e sejam educadores realmente deste tempo, e não do século passado, né? Nós fizemos toda uma trajetória nesse semestre para chegarmos aos tempos atuais e darmos tchau aos métodos antigos de alfabetização que não estão em consonância mais com as nossas teorias, ok? Então, muito obrigada, parabéns. Foi uma excelente aula hoje. Acho que todos estamos satisfeitos, não é isso? Obrigada, professora. Boa noite. Obrigado, Então, eu vou Boa parar noite. então a gravação e me despedir de vocês.